frente com essas candidaturas à presidência da República. A gente lembra que o PSD, que é o partido de Gilberto Kassab, ele tem aí 3 nomes que estão ventilados à presidência da República, né? Pré-candidato nós temos aí o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, temos também o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, além do governador do Paraná, Ratinho Júnior. Esses 3 nomes, eles fazem parte aí do PSD e agora eles entram aí nessa disputa justamente, Rafa, não somente de olho na candidatura à presidência da República, mas também em outros cargos, como, por exemplo, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. No Senado, o PSD atualmente tem 14 senadores. Eles querem aí garantir pelo menos 15 nessa próxima eleição. Já lá na Câmara dos Deputados, eles estão com cerca aí de 47 cadeiras ocupadas por membros do partido e eles querem subir esse número para quase 80 pessoas, então 80 deputados nessas próximas eleições. O que a gente vem acompanhando, Rafa, não é apenas essa corrida presidencial que vem interessando Gilberto Kassab, mas também as outras cadeiras. E isso veio bem antes mesmo desse anúncio feito por Ronaldo Caiado nessa última semana de estar se filiando ao PSD, mas isso é um assunto, né, principalmente essas cadeiras voltadas ali do Senado Federal, que vai renovar 2/3 nessa próxima eleição. Isso também vem sendo tratado aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E por que isso acaba interferindo, Rafa? Porque nós temos de um lado Flávio Bolsonaro, que é candidato aí, pré-candidato à presidência da República. Ele foi escolhido por Jair Bolsonaro, que está preso cumprindo aí 27 anos e 3 meses por ter liderado a trama golpista. Então ele não pode concorrer às eleições por estar preso e inelegível pelo menos até 2060. Então, ele colocou aí o seu filho, Flávio Bolsonaro, para poder concorrer às eleições. Outro nome bastante forte que foi falado muito durante essa semana, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que acabou afirmando nesses últimos dias que vai concorrer à reeleição do estado de São Paulo. Ele esteve com o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira e reafirmou que o nome aí para a presidência da República de Jair Bolsonaro, de fato, é Flávio Bolsonaro. Há quem diga também, Rafa, que essa ida de Ronaldo Caiado para o PSD tende aí a trabalhar em uma certa pressão voltada para Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, para que Flávio Bolsonaro venha desistir dessa pré-candidatura e Tarcísio de Freitas assuma essa centro-direita, como eles estão chamando. Gilberto Kassab, presidente do PSD, vem dizendo que não tem como dizer nunca dentro da política e que as coisas podem mudar. Por enquanto, o que nós temos de fato é o seguinte, Rafa, Ratinho Júnior, Eduardo Leite e Ronaldo Caiado como aí, nomes ventilados a pré-candidatos à presidência da República. Ronaldo Caiado já afirmou que vai sim vir como como candidato à presidência da República. Por outro lado, temos também a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas tentando aí o governo de São Paulo. Lembrando que Ronaldo Caiado, ele fazia parte do União, que fez federação nesse último ano com o PP de Ciro Nogueira, ex-ministro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que agora eles acabaram não emplacando essa candidatura de Ronaldo Caiado, por isso que ele deixou o PSD. Rafa, de fato o que nós temos é um certo embaralhamento aí de nomes, de pessoas e também dessas candidaturas, mas tudo visando aí tentar resolver, pelo menos aí para essas eleições que acontecem em outubro, Rafa. Muito obrigado, Marília. E claro, já começo a conversa com Felipe Monteiro, nosso analista de política. Felipe, a gente tem aí então essa demonstração de força de Kassab e eu queria que você trouxesse pra gente se de fato essa é uma demonstração de força ou se o PSD pode acabar morrendo na praia e não conseguindo tanto essa entrada no mundo político como já aconteceu em eleições anteriores. Boa tarde, Rafa, Marília, nossos telespectadores. Essa é uma questão muito difícil de responder, Rafa, mas assim, eu nunca apostaria contra o Kassab, né? O Kassab, pelo contrário, todos os movimentos que ele faz são pensados, são bem estruturados, ele consegue ter um pé no governo, né? Ele tem 3 ministérios, né, no governo Lula, né? Tem o Ministério da Pesca, o Ministério da Agricultura,
Ministério da Minas e Energia, e ao mesmo tempo consegue ser um secretário forte, né, do governo Tarcísio do Estado de São Paulo, que é o principal rival do Lula, né, depois do Bolsonaro. Então, ou seja, o Kassab tem um jeito, né, e tem uma tática, uma estratégia que ele consegue, de certa forma, ter tentáculos, né, em vários lugares. E aí, a pergunta que surge, por que será que o Kassab resolveu lançar, pelo menos, uma pré-candidatura à presidência da República, né? E aí tem duas respostas que, no meu modo de ver, são viáveis. A primeira resposta é o seguinte, ele está querendo pressionar o Tarcísio, né? E o Kassab falou inúmeras vezes, né, nesse ano, no ano passado, que se o Tarcísio fosse candidato à presidência da República, o PSD, em peso, apoiaria o Tarcísio de Freitas. E com esse movimento de deixar claro que vai ter candidatura própria esse ano à presidência da República, uma das explicações é exatamente pressionar o Tarcísio. Inclusive, o Kassab, em muitos momentos, tem criticado a tal submissão, né, do Tarcísio ao Bolsonaro, falando que o Tarcísio, para se mostrar relevante, para se mostrar importante, ele tem que ter independência e tem que abandonar o bolsonarismo. Então, uma explicação, Rafa, seria exatamente porque o Kassab está querendo pressionar o Tarcísio, para o Tarcísio se movimentar, né, para o Tarcísio talvez largar a mão do bolsonarismo. E todo mundo sabe, os especialistas sabem, o mercado sabe, os empresários sabem que apoiam uma pré-candidatura do Tarcísio, que o Tarcísio seria muito mais forte largando o bolsonarismo, porque ele conseguiria abarcar tantos votos da direita para o Bolsonaro, quanto o voto do centro, até uma centro-esquerda, talvez ele conseguiria puxar dentro do seu eleitorado. E a segunda explicação, Rafa, é que o PSD não tem para onde ir. Uma eleição polarizada, o PSD ele não pode nem mostrar apoio ao Bolsonaro, né, ao Flávio Bolsonaro, e nem ao Lula. Até porque a gente sabe que os palanques estaduais são muito heterogêneos, né? O PSD é um partido muito heterogêneo. O PSD tem, por exemplo, o Omar Aziz do Amapá, que é muito próximo do Lula, tem o Otto Alencar do Amapá, que é muito próximo ao Lula, tem o Paes, né, Eduardo Paes do Rio de Janeiro, né, prefeito do Rio de Janeiro, que vai concorrer ao governo do Rio de Janeiro, que é muito próximo ao Lula, e ao mesmo tempo tem vários políticos contrários e oposição ao Lula, né? Então, uma das formas do Kassab se manter neutro é exatamente colocar uma candidatura à presidência da República. E aí, no segundo turno, caso ele não vá para o segundo turno, aí sim ele consegue, de certa forma, negociar mais cargos no governo federal. Então, essas são duas explicações, Jaffa. Mas eu, respondendo a tua pergunta, eu não apostaria contra o Kassab, que é um dos políticos mais habilidosos que o Brasil tem. Essa frase, ela não é só você que diz, não. É muita gente que, de fato, sabe o quão Kassab sabe fazer política. O trocadilho foi muito ruim, mas a ideia é realmente essa. E agora eu te pergunto, óbvio que você já deixou claro aí que sim, faz parte de uma estratégia, manter-se neutro no primeiro turno, para que num segundo turno haja ali uma negociação mais prática com os dois candidatos que possam ir a um eventual segundo turno. Mas, diante do cenário político atual, quem você acha que Kassab está mais propenso a apoiar, vamos dizer, num provável segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro? É uma pergunta que eu não sabia responder, não, né? Até porque, veja só, o Kassab, ele tem ministério do governo Lula e, ao mesmo tempo, ele é secretário do governador, que é oposição ao Lula, né? Ou seja, essa é a habilidade do Kassab, essa é exatamente a forma de atuação do Kassab e do PSD. E o PSD é um partido muito heterogêneo, né? É bom lembrar, né? Eu falei aqui, tem políticos importantes e relevantes, tanto na oposição quanto na base governista. Então eu entendo, Rafa, se você responder a tua pergunta com o material que eu tenho hoje, eu entendo, na minha opinião, que o Kassab e o PSD, em um eventual segundo turno do Lula contra o Flávio Bolsonaro, caso o PSD não consiga chegar no segundo turno, eu creio que o Kassab irá liberar a bancada, né? Ele não irá manifestar apoio a nenhum candidato à presidência da República no segundo turno. Agora eu quero saber de você. Você acha que o Centrão vai mesmo abandonar Flávio Bolsonaro para apostar em Tarcísio? Ou isso tudo é só mais um jogo sujo de bastidor para tentar enfraquecer a disputa contra Lula? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque esse debate não pode ficar só entre políticos. Curte o vídeo para esse conteúdo chegar em mais gente e, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal.
Porque até o final de 2026, esse jogo vai ficar cada vez mais pesado.